Meu Deus e meu Pai, estamos chegando, Senhor, com mais um conteúdo da palavra do Senhor. Meu Deus, já pedindo licença para entrar na sua presença nesse dia, nesse momento, Senhor. Meu Deus, que eu diminua, Pai, mas que o Senhor cresça em minha vida, Senhor. Deus de poder e de glória, que entram pessoas, ó Pai, aleluia, nesse conteúdo, Pai, que possa ser impactada com a sua palavra, que se encontra, Pai, aleluia, glória a Deus, Deus de poder e de glória, em Ezequiel, capítulo, Pai, 9, a seguir. Meu Deus, meu Pai, que pessoas possam, Pai, ouvir esse conteúdo e possa, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, praticar a palavra, que todo Senhor possa, aleluia, glória a Deus, vir a ouvir e praticar a palavra de Deus. Deus de poder e de glória vai de encontro aos seus filhos, ó Pai, vai de encontro às suas filhas, aos seus servos, Pai. Também, Senhor, apresento nas suas mãos todos os inscritos do canal diário de um deficiente visual, Senhor. Deus de poder e de glória, não sei até onde esse conteúdo vai chegar, ó Pai, mas aonde esse conteúdo estiver chegando, Senhor, vai trabalhando nas vidas, vai salvando, Pai, almas, que almas venham a render a seus pés, Senhor. Deus de poder e de glória, estamos aqui crendo, Pai, que o Senhor está visitando pessoas, estamos aqui crendo, Pai, no sobrenatural do Senhor, meu Deus. Continua conosco, Pai, continua nos abençoando, continua com suas mãos estendidas sobre nossas vidas, sobre nossas almas, sobre nossas famílias, Senhor. Continua conosco, é o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, meus irmãos e minhas irmãs. Fica conosco. Aleluia. Ezequiel, capítulo 9 a seguir. Ezequiel, capítulo 9 a seguir. Fica conosco, irmãos. Eu peço também para você, se possível, você deixar o seu joinha. Aleluia. Que através do seu joinha o conteúdo pode chegar em mais e mais pessoas e a gente fica sabendo se você está gostando do conteúdo, né? Porque o joinha é um sinal que você está gostando. Se você passa por aqui e visualiza e não deixa o joinha, então é um sinal que você não está gostando. É um sinal gostei quando você deixa o seu joinha. Tá bom? Então, também quero fazer um apelo para você que não é crente ainda, você que ainda não é cristão, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, irmãos, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Aleluia, glória a Deus. Vai acontecer o arrebatamento. Aleluia. E Jesus quer te salvar. Amém? Jesus quer salvar você, sua família. Aleluia. Então aceita Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Vamos para a palavra de Deus nesse dia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Né, irmãos? Então continua aqui conosco, que no final do conteúdo a gente vai estar orando, tá bom? Então vamos para a palavra. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: chegai, vós, os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. Aleluia. Vamos repetir para ficar bem claro. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: chegai, vós, os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinha uns 6 homens no caminho da porta superior que olha para o norte, e cada um com a sua arma de matança na mão, e entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Aleluia. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, e passou para a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que trazia o tinteiro de escrivão à sua cintura. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém,
e marca com sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse ele, ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri, não poupe o vosso olho e nem vos compadeçais. Matai velhos, mancebos e virgens, criancinhas e mulheres, até exterminá-los, mas não vos chegue a qualquer sobre de quem estiver o sinal, e começai pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa. Aleluia. Deus de poder e de glória. E disse, profanai a casa e enchei os átrios de mortos, saí. E saíram e feriram a cidade. Aleluia. Sucedeu, pois, que, enquanto eles estavam ferindo e ficando eu sozinho, caí com o rosto em terra e clamei e disse, Senhor Deus, destruirás todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém. Aleluia. Então me disse, a culpa da casa de Israel e de Judá é grandíssima. A terra está cheia de sangue e a cidade cheia de injustiça. Pois eles dizem, o Senhor abandonou a terra do Senhor, não fez. Aleluia. Santo de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Também, quanto a mim, não pouparei, nem me compadecerei. Sobre a cabeça deles farei recair o seu caminho. E eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava o tinteiro, tornou com a resposta, dizendo, fiz como me ordenaste. Aleluia. Glória a Deus. Esse foi, irmãos, o capítulo 9. Vamos para o capítulo 10 de Ezequiel. Aleluia. Deus está aqui, irmãos, e Deus também está aí onde você se encontra nesse momento. Glória a Deus. Vamos para a palavra. Depois olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhante em forma a um trono. E falou ao homem vestido de linho, dizendo, vai por entre as rodas giradouras, até debaixo do querubim, enche as tuas mãos de brasas acesas dentro dos querubins, e espalha sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. E os querubins estavam de pé ao lado direito da casa, quando entrou o homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Aleluia, Senhor. Santo é o seu nome, Senhor. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim e passou para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Aleluia. E o ruído das asas dos querubins se ouvia até o átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso, quando fala. Sucedeu, pois, que,
dando ele ordem ao homem vestido de linho, dizendo: toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins. Entrou ele e pôs sobre uma roda. Aleluia, Senhor, Deus de poder e de glória. Aleluia. Então estendeu o querubins a tua mão direita entre os querubins para o fogo que estava entre os querubins, e tomou dele e o pôs nas mãos do que estava vestido de linho, com o qual o tomou e saiu. E apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. Aleluia, glória a Deus. Então olhei, e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a um querubim, e outra roda junto ao outro querubim. E o aspecto das rodas era como o brilho de pedras de crisólita. Aleluia, Santo de Israel. Aleluia, Senhor. E quanto ao seu aspecto, as 4 tinham as mesmas semelhanças, como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Aleluia. Andando elas, iam em qualquer das 4 direções, sem se virarem quando andavam, mas para o lugar para onde olhava a cabeça, para este andavam, não se viravam quando andavam. E todo o seu corpo, as suas costas, as suas mãos, as suas asas e as suas rodas que os 4 tinham, estavam cheias de olhos em redor. Aleluia. E quanto às rodas, elas foram chamadas rodas giradouras. Ouvindo eu, aleluia, glória a Deus. E cada um tinha 4 rostos. O primeiro rosto era rosto de querubim, no segundo era rosto de homem, o terceiro era rosto de leão, e o quarto era rosto de águia. Aleluia. E os querubins se elevaram ao alto. Eles são os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Aleluia. E quanto os querubins andavam as rodas ao lado deles, e quanto os querubins se levantavam as suas asas para se elevarem da terra, também as rodas não se separavam do lado deles. Aleluia. Glória a Deus. Quando aqueles paravam estas, e quando aqueles se elevavam, estas se elevavam com eles, pois o espírito do ser vivente estava nelas. Então saiu a glória do Senhor de sobre a entrada da casa, e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas, e se elevaram da terra à minha vista, quando saíram, acompanhado pelas rodas ao lado deles, e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles. Aleluia. Deus de Israel. São estes os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e percebi que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e cada um 4 asas, e debaixo das suas asas haviam a semelhança de mãos de homem. Aleluia.
e a semelhança dos seus rostos era a dos como o rosto que eu tinha visto junto ao rio Quebá. Tinham a mesma aparência, eram eles mesmos. Cada um andava em linha reta para a frente. Aleluia. Deus de Israel. Esse foi o capítulo 10. Aleluia. Vamos para o capítulo 11. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para o capítulo 11. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Vamos para a palavra. Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o oriente, e eis que estavam à entrada da porta 25 homens, e no meio deles via Jazanis, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaías, príncipes do povo. Aleluia. E disse-me, filho do homem, estes são os homens que maquinam a iniquidade e dão ímpio conselho nessa cidade. Aleluia. Os quais dizem, não está próximo o tempo de edificar casas. Esta cidade é a caldeira e nós somos a carne. Aleluia. Santo de Israel. Portanto, profetiza contra eles, profetiza, ó filho do homem. E caiu sobre mim o Espírito do Senhor, e disse-me, fala, assim diz o Senhor, assim tem dito, ó casa de Israel, pois eu conheço as coisas que vos entram na mente. Aleluia. Multiplicastes os vossos mortos nessa cidade e enchestes as suas ruas de mortos. Portanto, assim diz o Senhor Deus, vossos mortos que deitaste no meio dela, estes são a carne e ela é a caldeira. A vós, porém, vos tirarei do meio dela. Aleluia. Aleluia, Senhor. Santo de Israel. Temestes a espada, e a espada eu a trarei sobre vós, diz o Senhor Deus. E vos farei sair do meio dela, e vos entregarei na mão de estrangeiros, e exercerei juízos entre vós. Aleluia. Caireis a espada, e nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor. Esta cidade não vos servirá de caldeira, e nem vós servirei de carne no meio dela. Os confins de Israel vos julgarei. Aleluia. E sabereis que eu sou o Senhor, pois não tendes andado nos meus estatutos, nem executado as minhas ordenâncias, antes tendes procedido conforme as ordenanças das nações que estão em redor de vós. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E aconteceu que, profetizando eu, morreu Pelatias, filho de Benaías. Então caí com o resto em terra, e clamei com grande voz, e disse, Senhor Deus, darás fim, cabo ao remanescente de Israel. Aleluia.
Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, de meus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens de teu parentesco, e toda a casa de Israel, todos eles, são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: Apartai-vos para longe do Senhor. A nós se nos deu essa terra em possessão. Aleluia, glória a Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ainda que os mandei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo, nas terras para onde for. Aleluia. Portanto, assim diz o Senhor Deus: hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolhei do meio das terras para onde foste espalhados, e vos darei a terra de Israel. Aleluia. E virão ali, e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações. Aleluia. Glória a Deus. E lhes darei um só coração, e porei dentre deles um novo espírito, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Aleluia. Para que andem nos meus estatutos e guardem as minhas ordenâncias e as cumpram, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Aleluia. Mas quando aqueles cujo coração andarem após as suas coisas detestáveis e das suas abominações, eu farei recair nas suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então os querubins elevaram as suas asas, estando as rodas ao lado deles, e a glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles. Aleluia. E a glória do Senhor céu no meio da cidade se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. E então o Espírito me levantou e me levou na visão pelo Espírito de Deus para a Caldeia, para os exilados. Assim se foi de mim a visão que eu tinha visto. Aleluia. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Aleluia. Glória a Deus. Este foi o capítulo, aleluia, 11. Vamos agora para o capítulo 12 de Ezequiel. Aleluia. Agora vamos ler o capítulo 12. Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus. Vamos para a palavra. Ainda veio a minha palavra, aleluia, glória a Deus. Ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, e tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Aleluia. Tu, pois, ó filho do homem, prepara-te os trastes para mudares para o exílio, e de dia muda a vista deles, e do teu lugar mudará para outro lugar a vista deles.
Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. À vista deles, pois, tirarás para fora. De dia os teus trastes, como para mudança. Então tu sairás de tarde à vista deles, como quem sai para o exílio. Aleluia. Fazem para ti, à vista deles, uma abertura na parede, e por ali sairás. À vista deles levarás aos ombros os teus trastes, e às escuras os transportarás, e cobrirás o teu rosto, para que não veja o chão, porque te pus por sinal a casa de Israel. Aleluia. E fiz assim, como se me deu ordem, os meus trastes tirei para fora de dia, como para o exílio. Então, à tarde, fiz com a mão uma abertura na parede. Às escuras saí, e carregando-os aos ombros, na vista deles. Aleluia, Senhor, Deus de poder e de glória. Aleluia, glória a Deus. E veio a minha palavra do Senhor pela manhã, dizendo: Filho do homem, não te perguntou a casa de Israel, aquela casa rebelde que fazem tu? Diz-lhes: assim diz o Senhor Deus. Este oráculo se refere ao príncipe em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Disse: eu sou o vosso sinal, e assim como eu fiz, assim se lhes fará a eles. Irão para o exílio, para o cativeiro. Aleluia, cantarabassúbia. Dize: eu sou o vosso sinal, assim como eu fiz, assim se lhes fará a eles. Aleluia, Santo de Israel. E o príncipe que está no meio deles levará aos ombros os trastes, e às escuras sairá. Ele fará uma abertura na parede e sairá por ela. Ele cobrirá o seu rosto, pois com os seus olhos não verá o chão. O cantarabassúbia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Também estenderei a minha rede sobre ele, e ele será apanhado no meu laço, e o levarei para a Babilônia, para a terra dos caldeus. Contudo, não haverá, ainda que ali morrerá. Aleluia. E todos os que estiverem ao redor dele para seu socorro, e todas as suas tropas, espalharam-se para todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. O cantarabassúbia. E assim saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersarem entre as nações e os espalharem entre os países. Cantarabassébia. Aleluia, Senhor. Mas deles deixarei ficar alguns povos, escapou da espada, da fome e da peste, para que confessem todas as suas abominações entre as nações, para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo:
Filho do homem, come o teu pão com tremor e bebe tua água com estremecimento e com receio. E dirás ao povo da terra: assim diz o Senhor Deus acerca dos habitantes de Jerusalém: na terra de Israel o seu pão comerá com receio, e a sua água beberão com susto, pois sua terra será despojada de sua abundância por causa da violência de todos os que nela habitam. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E as cidades habitadas serão devastadas, e a terra se tornará em desolação, e sabereis que eu sou o Senhor. E veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que provérbio é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo: dilatam seus dias e fale-a toda a visão. Aleluia. E, portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: farei cessar esse provérbio, e não será mais usado em Israel. Mas diz-lhes: estão próximos os dias e o cumprimento de toda a visão. Aleluia. Glória a Deus. Pois não haverá mais nenhuma visão vã e nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Aleluia. Porque eu sou o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Não será mais adiada, pois em nossos dias, ó casa rebelde, falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. Aleluia. Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: a visão que estiver é para muitos dias no futuro, e ele profetiza de tempos que estão longe. Aleluia. Glória a Deus. Santo de Israel. Portanto, diz eles: assim diz o Senhor Deus: não será mais adiada nenhuma das minhas palavras, mas a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Aleluia. Irmãos, esse foi o capítulo 12, aleluia, de Ezequiel. Nós lemos aqui através dos leitores de telas Ezequiel, capítulo 9 ao capítulo 12. Do capítulo 9 até o capítulo 12, nós ouvimos, aleluia, nesse dia. Então, irmãos, vamos orar, aleluia. Mas antes de nós orar, já quero fazer um apelo para você mais uma vez, você que não é crente ainda, você ainda que nunca arribou a sua mão e aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, aleluia. Então aceita Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, amém? Glória a Deus. Então aceita Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, amém, irmãos? Então vamos orar. Meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, te agradecendo, Pai, por mais esse conteúdo, Pai, na sua presença, Senhor. Acabamos de ouvir a sua palavra, Pai. Aleluia, Senhor, Deus de poder e de glória.
Pai, já estamos agradecendo, Senhor, por esse momento, Pai. Aleluia, Senhor. Deus, eu já peço também, Senhor, que o Senhor possa visitar cada família nesse momento, a cada pessoa que está nos ouvindo, Pai, através do canal diário de um deficiente visual, Senhor. Eu não sei o que essa pessoa está precisando, Pai, mas o Senhor sabe, Senhor. Eu não sei qual é a área que essa pessoa está precisando, se é na área financeira, se é na área da saúde, se é na área, Pai, eu não sei, Pai, mas o Senhor sabe, Senhor. Então vai de encontro a essa pessoa nesse momento, Senhor. Pai, eu já estou crendo que o Senhor está visitando pessoas nesse momento. Já estou crendo que o Senhor está visitando famílias nesse momento, ó Pai. Deus de poder e de glória vai visitando, vai salvando, vai curando em nome de Jesus, Senhor. Deus, aonde quer que esse conteúdo estiver chegando, Pai, que essas pessoas que estão ouvindo agora sejam impactadas, aleluia, com o Espírito Santo de Deus, Deus de poder e de glória. Também apresento, Pai, nessa oração, Senhor, toda a minha família, Pai, apresento a família dessa pessoa que está nos ouvindo, Senhor, Deus de poder e de glória, Pai. Eu também te peço nesse dia, Senhor, que todo mal que está assolando essa pessoa seja repreendido agora em nome de Jesus, ó Pai. Vai repreendendo, Pai, toda a fúria do inimigo, vai repreendendo, Senhor, toda a seta maligna, vai repreendendo, Senhor, todo o levante do inimigo, ó Pai. Eu também te peço nessa oração, Senhor, que todo mal saia em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, na autoridade de Jesus de Nazaré, que todo mal saia em nome de Jesus, que todo mal saia em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Esse foi o conteúdo de hoje. Aleluia. E fica conosco. Amanhã estamos de volta com mais conteúdos da palavra de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus.